Olá, Homo sapiens! Tudo bem? Olha eu aqui de novo. Pessoal, eu sou o Márcio Rocha, esse é o canal Homo sapiens e nós estamos com o objetivo de postar vídeos semanalmente na área de história, teologia e atualidades. Nos ajude deixando o seu like, o seu joinha, compartilhando com seus amigos, divulgando o nosso projeto, fazendo o seu comentário aqui abaixo, sugerindo novos temas para a gente discutir. Esse é mais um espaço democrático de saber onde nós aprendemos juntos, certo? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o termo teologia. Eu falei da teologia, o que é teologia, brevemente, bem brevemente, citei na minha aula passada a teologia como um saber hermenêutico. E nesse momento eu quero falar da teologia, mais no termo da história do termo teologia. Às vezes temos a impressão que algumas coisas estão na Bíblia e não estão. Teologia mesmo, a palavra teologia, trindade, esses termos não estão na Bíblia, né? São invenções teológicas, são invenções de estudiosos, de teólogos, para explicar uma experiência de fé, certo? Não é uma invenção cristã, certo? Então vamos entender um pouco mais. Infelizmente não temos condições de aprofundar bastante e não podemos nos delongar, mas eu tenho certeza absoluta que o que eu vou trazer aqui vai te ajudar muito na sua prova, na sua busca de conhecimento e também os meus alunos de teologia que muito contribuem para que a gente se esforce e dedique mais e mais para eles e todos aqueles que podem utilizar esse instrumento de conhecimento, o conteúdo que nós colocamos aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o termo teologia, história, né? Pois bem, a palavra teologia, pessoal, não é uma invenção cristã. A palavra teologia, ela já era usada pelos poetas antigos, por Homero, para se referir aos deuses da Grécia Antiga, do panteão grego. Foi Platão, na sua obra A República, que fez um uso da teologia como mais um instrumento racional de análise dos mitos antigos, certo? E Aristóteles, também seu companheiro, né, Aristóteles, o macedônio, ele fez uso desse termo para se referir à teologia como a ciência dos primeiros princípios. A ciência dos primeiros princípios. Ciência essa que depois nós chamaremos de metafísica, ontologia, mas esses teólogos eles estão aí no início utilizando esse termo, diferente um pouco do que nós, diferente bastante do que nós usamos hoje, mas estão entre eles. Bom, além de Platão e Aristóteles, nós temos também o estoicismo. O estoicismo foi uma escola filosófica da Grécia Antiga, né, que se reunia num espaço bacana, numa estoá, chamada estoá, que é uma arquitetura linda, com colunas, alto. Eles, naquela varanda imensa da estoá, eles se reuniam ali e eles conversavam, filosofavam, questionavam os princípios, as origens, as relações, o conhecimento como um todo, certo? Então, os estoicistas, eles falam da teologia em pelo menos 3 gêneros. Eles falam de teologia no gênero mitológico, para se referir à teologia dos poetas. Eles falam de teologia física, para se referir a uma teologia mais crítica, racional, né, a uma tentativa de entender a relação do homem com ele mesmo e a natureza. Os estoicos também falam de teologia no sentido político, que são aqueles que organizam a legislação, que tomam conta do culto, certo? Então são a filosofia, portanto a teologia ela está muito próxima, né? Ela é uma irmã da filosofia antiga. A filosofia ela explica a experiência de fé. Então Jerusalém e Atenas se casam e esse casamento gera a teologia cristã. Já na teologia cristã, o uso desse termo se refere à doutrina cristã. E os primeiros teólogos que vão usar esse termo é Orígenes, nós também temos Clemente de Alexandria. Agostinho terá uma resistência do uso desse termo, mas ele também vai falar de a verdadeira teologia para se referir às doutrinas cristãs,
nem Abelardo. Abelardo, já na Alta Idade Média, utiliza esse termo para falar da ciência cristã, sobre Deus, né? Ou para também falar do discurso racional cristão sobre Deus, né? Bom, além dele, Tomás de Aquino não usou muito o termo teologia, preferiu usar o termo doutrina cristã, mas foi com John Scotus, nos idos de 1300, é que o termo teologia passa a ser usado dessa forma mais generalizante, dessa forma como nós mais a conhecemos agora, que é o estudo das fontes, da revelação, da experiência humana sobre Deus. Eu falei que é sempre o logos do teós, não teós do logos, ou seja, é o discurso sobre Deus. É um ponto de vista sobre Deus. E a experiência de fé é algo que vem primeiro. Quando alguém se converte na comunidade, na sua comunidade de fé, ele não se converte baseado na doutrina bem explicada pelo pastor no púlpito ou pelo padre. Ele não se converte com base no conjunto filosófico de doutrinas da igreja. Não, não é pelo convencimento racional, né? Não é por isso. As pessoas, quando ela se converte com base numa experiência profunda de fé. Uma experiência com o sagrado, uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, como você queria chamar. É uma experiência de fé muito profunda. Depois que ele tem essa experiência de fé, ele é doutrinado. Aí ele vai para a classe de doutrinamento, ele é discipulado, e é nesse momento que ele passa a receber um conjunto de doutrinas, um conjunto teológico de conhecimento sobre Deus, da instituição onde ele teve a sua experiência de fé. Então, primeiro é a experiência de fé e depois é a compreensão dessa palavra. Então, a teologia faz isso. A teologia, ela tenta compreender a experiência de fé, só que no caso da teologia acadêmica, essa teologia que vocês estão fazendo, é uma teologia organizada, estruturada em uma metodologia específica, que analisa o discurso de fé, que analisa as fontes, e a partir desse conjunto de elementos, ela tenta compreender a experiência de fé à luz desses instrumentais técnicos. Então, no primeiro momento, é a experiência individual ou coletiva, uma experiência verbalizada, uma experiência, o fato em si, o evento. No outro momento, nós temos a tentativa de compreensão desse evento, dessa experiência, e a isso chamamos de teologia, tanto no nível leigo, no nível pastoral, como no nível acadêmico. Em todos os momentos em que o indivíduo ele tenta explicar a sua experiência de fé ou a experiência do seu grupo, ele produz um discurso teológico, certo? Murad e Libânio, na obra Introdução à Teologia, ele fala da teologia em duas dimensões. Na dimensão passiva, que é a atitude de aprender teologia, nessa o estudante ele vai conhecer através de livros, de obras, de uma videoaula como esta, ele vai aprender com alguém, ele vai obter conhecimento teológico, certo? E ele fala na dimensão de fazer teologia, a atitude filosófica, a operação teológica. E nesse sentido, ao fazer teologia, primeiro ele faz através da sua experiência de fé e no segundo momento ele submete essa experiência de fé a um conjunto metodológico, científico de análise dessa experiência de fé para produzir o discurso teológico propriamente dito. Esse discurso ele pode ser acadêmico, pastoral, no caso da teologia que utiliza a ciência, pode ser acadêmico ou pastoral. Mesmo o discurso de nível pastoral vai utilizar o mínimo de instrumentação técnica, de interpretação da Bíblia, de análise da experiência de fé, para compreender a experiência religiosa e, nesse sentido, vai produzir teologia. Então, Murad Libânio fala, no primeiro momento, de aprender teologia,
né, com quem, com alguém ou com algo, e num segundo momento em fazer teologia que passa pela dimensão da experiência individual, da experiência do grupo e também que não é necessariamente passiva, é ativa e também e a partir de então submeter essa experiência a um conjunto metodológico e técnico de análise, explicação, né, e compreensão dessa experiência de fé. A teologia, pessoal, ela também na Idade Medieval, ela teve uma importância tão grande que ela se tornou a mãe das ciências, a rainha das ciências. Nada que se produzia de conhecimento existia sem que passasse pela tutela da teologia, né? Dessa forma, mais necessariamente pela tutela da igreja através do discurso teológico. Então a teologia ela teve uma importância muito grande, principalmente para os primeiros cristãos, no período medieval, e com os reformadores, a teologia ela tem a tarefa de criticar a tradição, criticar o que eles entendiam ser abusos da igreja na época e reformar a tradição, reformar o culto. E a teologia, a palavra teologia e a teologia enquanto ciência, após o iluminismo, o movimento filosófico, racional iluminismo, ela começa a perder a força e em alguns momentos ela sobrevive utilizando basicamente um discurso filosófico, profundamente filosófico e histórico para dialogar com as fontes, com o criticismo do pensamento iluminista, do movimento iluminista, mas nos nossos dias, na teologia de hoje, na teologia contemporânea, a palavra teologia, mesmo tendo uma polissemia de sentidos para muitos, mesmo tendo muitas compreensões sobre o termo, basicamente é uma palavra que expressa a tentativa de conhecer a verdade divina. Teologia é um discurso racional, técnico, que busca compreender a experiência de fé através das suas muitas fontes, e ela é sempre um ponto de vista metodológico. Portanto, teologia, eu gosto sempre de dizer que é um ponto de vista sobre Deus, né? É apenas um ponto de vista sobre Deus. Nesse sentido, nós temos muito que aprender uns com os outros, com os muitos pontos de vista sobre a experiência com Deus, sobre a experiência de fé com Deus, e assim ampliarmos ainda mais o sentido da revelação e promovermos paz, justiça, tolerância, né? Ou seja, os valores do reino de Deus. Galera, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de me ouvir, né? Peço mais uma vez que você ainda não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal. Estou acelerando alguns vídeos para atender as demandas dos meus alunos. E logo, mas a promessa é de produzir pelo menos um vídeo por semana. Né? Produzir 2 vídeos aqui na sequência, mas a promessa é produzir pelo menos um vídeo por semana. Tanto de história e teologia, ou às vezes de teologia e história. Vamos ver, né? Deixa o negócio andar aí. Grande abraço, até mais!